Olá, boa noite. Para nós é um prazer poder estar entrando mais uma vez no seu lar através do programa Mensagem de Esperança. Seja abençoado. Meus queridos, você que está acompanhando, nós temos desenvolvido aqui alguns temas em nossa igreja. Começamos desenvolvendo um ambiente de comunhão, depois desenvolvendo um ambiente de capacitação. Esse mês, estamos encerrando hoje, desenvolvendo um ambiente de contribuição e a partir do mês que vem, portanto, terça-feira ainda é esse mês, né? Isso, então a partir do próximo domingo, já no próximo sábado, na verdade, com o evento que teremos aqui do Coral, nós vamos começar desenvolvendo um ambiente de celebração, celebrando a vida, as vitórias, conquistas, celebrando a salvação, enfim, celebrar não é só cantar. As pessoas pensam que celebrar é só cantar. Não, celebrar é você ter uma atitude de gratidão, uma atitude de adoração, uma atitude de louvor a Deus. Isso é celebrar, é viver feliz. A Bíblia tem muitas expressões dessa forma sobre ser feliz. E nós vamos falar uma palavra do Senhor com os irmãos nessa noite. E uma parte desta mensagem de hoje, a gente vai usar um sentido muito prático do trabalho, do trabalhar para Deus. Tá? Então, que o Senhor, eu creio que durante esse tempo, Deus tem trabalhado em nossas vidas. O sentido desses temas, desenvolver esses temas, fazer pregação em série, é reforçar um assunto, é reforçar uma palavra, reforçar uma mensagem, a ponto de que essa mensagem não seja entendida somente superficialmente, mas no mais profundo, com maior profundidade. Não é fácil você ter que desenvolver sempre um tema, né, tá trabalhando esse tema, a sequência desse tema, é difícil, né, para quem está pregando, ensinando, você tem que buscar mais, às vezes o assunto esgota, mas Deus tem nos dado graça, nos dado sabedoria, e nós temos buscado no Senhor, somos dependentes totalmente de Deus, e pela sua graça Ele tem nos abençoado, tem nos ajudado nesse sentido. E hoje o tema que a gente vai falar é prontos para servir. Falamos bastante sobre servir, alegria de servir, o que nos leva a servir, mas hoje a gente vai trabalhar isso nesse sentido assim, olha, estou pronto para servir. Para isso, eu quero te convidar a uma leitura bíblica, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 até o versículo 11. Se você abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, né? Ou então você pode ler aqui na projeção, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 11. Esse texto, Paulo está praticamente completando a primeira carta que ele escreve a essa igreja em Corintos, e ele está falando um pouco sobre essa questão apostólica, do chamado apostólico dele, em que se baseia o trabalho e o chamado dele, e que é muito importante para a gente. Então vamos lá. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos.
e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Amém? Esse texto da palavra do Senhor, Paulo, escrevendo nesse texto, ele está como que fazendo um reforço sobre aquilo que ele já tinha pregado para esses irmãos pessoalmente, quando ele esteve naquela igreja, e também o evangelho que ele transmitiu através das cartas que ele enviou quando não podia estar pessoalmente nessa igreja, enviou algumas cartas. Mas, essencialmente, no início daquela igreja, Paulo está dizendo de um evangelho que ele pregou para eles. E que esse evangelho que eles creram era suficiente para salvá-los, se eles permanecessem nesse evangelho. E esse evangelho era muito simples, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse era o evangelho. E evangelho significa boas notícias. O sentido da palavra evangelho é boas novas, boas notícias, novas, novidades, agradáveis. E quando ele está falando isso, ele soma a isso um trabalho que ele tinha feito. Porque muitos questionavam se Paulo podia ser não um apóstolo. Por que isso? Logo depois que Jesus morreu e ressuscitou, os apóstolos de Cristo, que eram seus discípulos, se reuniram para escolher alguém para ficar no lugar de Judas. E o critério que eles usaram para escolher esse novo apóstolo para ficar no lugar de Judas é que teria que ser alguém que, como eles, tivessem sido testemunhas do ministério de Jesus, desde que ele começou o seu ministério, com o seu batismo no Jordão, a sua morte na cruz, e tenha visto ele subir ao céu, tenha visto ele ressuscitado. Essa foi a condição. E agora Paulo, ele se converte depois disso. Paulo se converteu depois de um tempo da igreja. Alguns então questionavam se ele poderia ser ou não considerado apóstolo. Ele faz uma defesa do seu apostolado dizendo assim, olha, porque Paulo tinha uma idade muito próxima da idade de Jesus. Paulo morreu com cerca de 60 anos, no ano 68. Então, ele tinha uma idade próxima à idade de Jesus, possivelmente, então, ele conheceu Jesus, uma vez que ele morava em Jerusalém, vivia em Jerusalém, conhecia a vida, o que acontecia ali na cidade de Jerusalém. Bem provável que Paulo conhecesse e testemunhou algumas coisas do ministério de Jesus. Embora ele não tenha visto Jesus ressurreto, ele descreve isso, olha, ele apareceu a mim como alguém que foi um abortivo, alguém fora do tempo, quando Jesus se manifestou numa visão, quando ele estava perseguindo a igreja, Jesus se manifesta para ele, falou, então eu vi o Cristo ressurreto, ele se manifestou para mim, se essa é a condição para ser apóstolo, eu posso ser chamado apóstolo. E tem uma coisa, ele diz, por causa disso, por causa desse evangelho, eu tenho trabalhado, e olha, eu acho que eu trabalhei mais do que eles, que seriam os outros apóstolos. Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, ele dá uma pausa, dá uma parada e fala assim, mas espera aí, não fui eu que trabalhei. Não eu. Mas a graça de Deus em mim. Porque o que eu sou, se eu sou o que sou por causa desta graça de Deus em mim. E eu, encerrando esse tema de contribuição, de servir, de serviço, eu encerro iniciando, dizendo que o princípio de tudo, queridos, para se trabalhar para Deus, é a graça de Deus. Por que isso? Por causa de um cuidado muito grande que a gente tem que ter, de pensarmos que somos nós, de que o que acontece com as pessoas, a transformação das vidas,
O mover de Deus no mundo, na terra, é um trabalho nosso. É algo que eu faço, é algo que nós fazemos. E nós temos a tendência de achar isso. E que por causa disso, então, Deus passa a ser, e algumas pessoas falam assim, até com aqueles que trabalham no ministério, né? Olha, o seu patrão é Deus. E aí, ele é um patrão muito rígido, mas ele recompensa bem. Uma coisa mais sem lógica, mais sem sentido. Deus não é patrão. Jesus não morreu na cruz para conquistar funcionários, empregados. Nosso Deus é nosso Pai. Jesus falou assim, eu não vim para ser servido. Não vim procurar funcionário para a minha empresa, para a minha igreja, para o meu reino. Não. Mas a tendência dessa assim, olha, então eu tenho que trabalhar muito para Deus. Eu tenho que fazer muito. Por alguns motivos. Para merecer a minha salvação. Ou então, para pagar pelo que Ele me fez. Ei, você pode trabalhar a vida toda, querido, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, que você não vai pagar nem 1% daquilo que Deus fez por você. E tem mais, você vai errar e vai ficar devendo mais ainda para Ele. Esquece isso. Não são os nossos méritos. Por causa disso, como eu disse, eu termino iniciando com 4 perguntas básicas, 4 perguntas importantes. Quando Paulo fala isso, irmãos, esse é o evangelho que eu preguei para vocês. Porque o contrário disso é o que está escrito na palavra do Senhor aqui, ó. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Já pensou vocês ficarem em uma igreja, seguindo algo que você acredita, e no final, você descobre que tudo isso foi em vão, foi sem sentido. Não sei se algum de vocês, eu já fiz isso algumas vezes, já foi fazer uma viagem e pegou a estrada errada. Aí você anda, aí você quer arrumar o negócio e fica pior. Você vai cada vez mais se afundando, aí você chega a uma conclusão assim, só tem uma coisa que fazer, eu tenho que voltar. E você olha aquele marcador lá do velocímetro, mostra a quilometragem que você andou a mais, e você pensa assim, cara, eu andei tudo isso em vão, olha o tempo que eu perdi. E algumas vezes, não é meu caso, graças a Deus, porque minha esposa não é assim, mas às vezes a esposa, falei para você perguntar, mas você é teimoso, você não escuta, você acha que é o sabidão, e falando na sua orelha o tempo todo, tal, e você começa a ficar nervoso, o combustível começa a acabar, e tal. Não é fácil quando você faz uma coisa em vão. Isso, uma estrada que você toma um retorno e demora, perde aí 1 hora, meia hora, não sei. Agora você pensou uma vida toda, e você descobre que tudo que eu criei foi em vão. E aí Paulo tem esse cuidado, fala, irmãos, para que o que vocês creram não seja em vão. Então vamos lá, vamos falar um pouco nisso, dessas 4 perguntas, antes de nós falarmos na prática o que é o serviço. A primeira pergunta é, de onde viemos? De onde que nós viemos? Por que nós estamos aqui? Você pode falar assim, uma coisa, mas, pastor, para, o senhor realmente não tinha mais assunto para pregar, né? Começar a colocar a pergunta dessa aí, de onde nós viemos? E a resposta é que nós viemos de Deus. Tudo tem o seu início em Deus. Tem o seu início em Deus. Existe apenas um Deus. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que nos criou, o Deus que criou este mundo, e tudo que existe, existe a partir de Deus. Tudo que existe a partir de Deus. Agora, a pergunta que se faz, e é isso que a Bíblia fala para a gente, é nisso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos.
Pode ser que você que esteja aqui hoje, ou você que esteja ouvindo na internet, ou ouvindo na televisão, pode ser que você creia em uma outra verdade, num outro início. Beleza, eu respeito o que você crê. Mas eu quero falar aqui do que nós cremos como cristãos, do que nós cremos, uma vez que temos como base da nossa fé a Bíblia Sagrada. É nisso que nós cremos, que todas as coisas tiveram a sua origem em Deus. Agora, por que Deus nos criou? Por que Deus precisava nos criar? Se é que podemos usar essa palavra. Qual o objetivo de Deus ao nos criar? Essa é uma questão importante de saber. Ah, beleza, eu sei que quem fez as coisas foi Deus, mas por quê? Por que eu precisava vir aqui? Eu não sei se você já pensou nisso. Quando às vezes pensamos em todas as pessoas, beleza, a turma que existe aí, agora, se eu não existisse, o mundo ia deixar de ser mundo, as coisas iam deixar de acontecer, tudo existe apesar de mim. Por que Deus então criou? Então, esse Deus, embora ele é um único Deus, só existe um Deus. Esse Deus, ele se manifesta, ele coexiste em 3 pessoas. O Deus Pai, Deus Filho, o Deus Espírito Santo. É isso que chamamos de Trindade divina. É uma palavra que você procurar na Bíblia, eu quero encontrar essa palavra na Bíblia, Trindade, você não vai achar. Mas a Trindade é um nome que se dá a essa manifestação de Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Todos eles são Deus. Não são 3 deuses. É um único Deus que se relaciona entre si, serve em si. Nenhum deles é Deus fora do outro. E juntos eles formam um Deus. Usando um exemplo bem distante, só para você entender. É como você imaginasse um ovo, que tem a gema, a clara e a casca. Os 3 juntos formam um ovo. Deus é mais do que isso, porque você não pode separar um do outro. A Trindade divina, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, são coexistentes, são etéreos e se relacionam. E eles servem um ao outro. Nós encontramos isso lá em João 17, do 20 ao 24. Jesus, na sua oração, ele fala isso. Que dentro dessa divindade, em uma trindade divina, eles se servem. O Pai serve o Filho serve o Pai, o Espírito Santo serve o Filho, serve o Pai. É uma coisa linda, perfeita e completa. Eles se relacionam. Eles se revelam um ao outro, de uma forma tão plena, que muitas vezes nas Escrituras, nós não sabemos qual deles está agindo. Por exemplo, na ressurreição de Jesus, há um texto bíblico que fala assim, que Cristo ressuscitou a si mesmo do túmulo. Mas aí Paulo escreve dizendo assim, que Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos. O outro texto fala, o qual pelo Espírito eterno ressuscitou de entre os mortos. Quem foi que ressuscitou? Jesus. Foram eles mesmos. Isso é Trindade. Isso é o Deus que se manifesta dessa forma, e é importante você saber disso. Então, quando Deus nos criou, Ele não nos criou para servi-lo. Ele não nos criou porque Ele precisava de alguém para amar. Ele não nos criou porque Ele precisava de alguém para servir a Ele, porque Ele tinha amor já. Ele tinha serviço já. Deus nos criou como objeto do seu amor. Deus nos criou não para que a gente amasse a Ele. Deus nos criou para Ele nos amar. Amém? Deus nos criou porque Ele queria seres que Ele pudesse transmitir e revelar este amor que eles tinham entre si. Deus é um ser relacional, queridos. Ele não é um ser unipessoal, Ele é um ser relacional. E Ele deseja se relacionar. Deus não nos cria para servi-lo. Deus nos cria para nos servir. Você não deu aleluia? Perdeu uma grande oportunidade. Você sabia disso, que Deus criou você porque Ele queria servir você.
Você fala, pastor, isso é conversa, você acha Deus querer me servir? Eu vou dar alguns exemplos de serviço que Ele faz para você todo dia. Faz assim, ó. Esse oxigênio que você respirou aí, é Ele servindo você, todo dia. Todo dia, esse sol lindo que brilha, é Ele servindo você. Cada coisa que existe, é Ele servindo você. Deus os criou dessa forma, queridos. Por isso, quando você se achar o grande e dizer assim, poxa, eu estou servindo a Deus, Deus deve estar muito feliz comigo, porque eu sirvo Ele todo dia. E olha, trabalho mais do que todos. Eu não sei o que Deus ia fazer sem mim. Acho que eu nunca vou morrer, porque quando eu morrer, como é que vai ficar Deus sem a minha presença, sem o meu trabalho? Você está crendo em vão, querido. Deus é que nos serve. Jesus falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus era uma revelação, querido. Jesus é a revelação de quem Deus é. Porque as pessoas tinham uma visão do Deus do Velho Testamento, que era aquele Deus que qualquer coisa que Ele fazia, Deus ficava Velho Testamento com as pessoas. E aí Ele mandava uma praga e matava as pessoas. Quando você transgredia alguma coisa, Deus ficava Velho Testamento com você e mandava juízo. Quando você não seguia obedientemente a Ele, Ele ficava Velho Testamento com você e mandava um inimigo contra você. Não, não é isso. Jesus veio revelar quem é Deus. E a expressão que Ele veio, olha, Deus é alguém que quer servir vocês. E Jesus falou assim, eu na mesa sou aquele que serve. Sou o garçom que vem para servir vocês. Tudo começa aí. Deus os criou dessa forma. E o mundo era para ser perfeito. Porque quem serve é Deus. Aí vem a segunda pergunta, por que deu errado, então? Pastor, se veio de Deus, se foi Deus que fez, se Deus vai nos servir, por que tudo complicou? Por que a gente está vivendo desse jeito? Por que as coisas estão assim? Resposta? Pecado. Pecado. E não adianta você ficar bicudo agora aqui com Eva. Eu sei, vai falar daquela mulher, lá do Éden, já sei, o Adão. Eu já vi gente assim, falar, quando eu chegar no céu, eu quero ter uma conversa séria com o Adão. Que bom que você vai fazer isso, porque o Adão vai falar algumas coisas para você. Vai. Você está falando de mim só porque eu comia o fruto? Pois eu vou falar o que você fez aqui. Adão pensando bem, vamos deixar assim mesmo? Estamos aqui no céu mesmo, né, Adão? Isso que importa. É melhor você não ir conversar com o Adão lá, quando você chegar lá no céu. Querido, Deus nos criou então com essa intenção. E por causa que Ele nos serve, nós o adoramos. E aí, quando nós trabalhamos, e quando nós o servimos, o nosso serviço não é porque somos empregados dele. É porque isso torna-se relacionamento. Isso torna-se comunhão. É como quando alguém faz algo por mim e eu tenho prazer em fazer algo por aquela pessoa. Tenho alegria de fazer algo por aquela pessoa. Isso é exemplificado, Jesus falou sobre isso. O escritor aos Hebreus exemplificou isso como se fosse num casamento. Paulo falou sobre isso como sendo Cristo o marido e a igreja a mulher, em que ambos servem porque se amam. Quando ele fala assim que a igreja é submissa a Cristo, porque ama a Cristo. E quando fala que Cristo ama a igreja e se entrega por ela, tornando-se então um relacionamento de serviço. Amém? Muito bem. O pecado então, queridos, foi a intenção, foi a escolha do homem de
romper com Deus, de viver fora da autoridade de Deus. Não é do autoritarismo de Deus, mas da autoridade de Deus. Porque é diferente autoritarismo e autoridade. Autoritarismo é quando você impõe uma coisa pela força. A autoridade é alguém que tem capacidade, por ser o Criador, por ser aquele que nos criou, ele tem autoridade sobre nós. Ele tem autoridade sobre a nossa vida. Ele é aquele que criou. Paulo escreveu em Romanos dizendo assim: como pode a coisa criada dizer para aquele que criou, por que você fez assim? Isso é um sentido de autoridade. Mas o homem, o pecado, é o rompimento, é não admitir essa autoridade e querer viver independente e ser independente, dizer para Deus: eu não preciso de ti, eu posso cuidar de mim mesmo, e eu sou o suficiente em mim mesmo. E quando o homem escolhe fazer isso, ele rompe esse ciclo de relacionamento com Deus. E uma vez rompido esse ciclo de relacionamento com Deus, rompe também o relacionamento com os outros seres que Deus criou. Também a harmonia do relacionamento consigo mesmo e com o mundo físico que Deus criou. Então, quando você olha algumas coisas que você às vezes fala assim, mas, meu Deus, o que está acontecendo? O senhor perdeu o controle das coisas? Por que tem um lugar que está chovendo tanto, chove, inunda tudo, e a água mata a gente, as pessoas perdem tudo, e tem um outro lugar que não chove nada, e está tudo seco? Por que Deus não está fazendo nada? Queridos, não é Deus, somos nós. Quando nós vivemos longe dessa autoridade de Deus, rompendo com Deus, nós rompemos com o mundo físico que Deus criou também. E o caos que existe no mundo, a decadência que existe no mundo, é fruto, é consequência natural deste pecado. As enfermidades que nós temos são consequências naturais do pecado. Mas eu vou te dizer sobre isso. O pecado, ele causa pelo menos duas consequências muito complicadas. Uma delas chama de escravidão espiritual. Escravidão espiritual. A Bíblia fala isso, tudo aquilo que nós não dominamos, nós nos tornamos escravos. Quando nós não servimos a Deus, nós não escolhemos servir a Deus, nós sempre vamos ter algo que nós vamos servir. Ei, deixa eu dizer para você. Por mais que o mundo fale e clame e use a palavra liberdade, ser livre, na verdade, ninguém é absolutamente livre. Ninguém é absolutamente livre. Aquilo pelo qual nós vivemos, nós nos tornamos escravos. Eu quero exemplificar isso, e eu me permitam aqui, rapidamente, um texto pequeno, ler um texto de um cara chamado David Foster. Ele era um romancista, não era um cara cristão, absolutamente. Ele cometeu suicídio em 2008. E em 2005 ele fez um discurso para um grupo de formandos no Kenyon College. E ele escreveu uma coisa interessante. Olha bem, presta atenção no que ele falou. Todo mundo adora alguma coisa. A única escolha que temos de fazer é o que adorar. A razão persuasiva para, talvez, escolhermos um tipo de Deus ou algo espiritual para adorarmos, é que praticamente qualquer outra coisa que você adore, o comerá vivo. Não é um cristão que está falando isso. Aí ele diz o seguinte: se você adora o dinheiro e bens, se são eles que dão sentido ao seu viver, então você nunca terá o bastante. Nunca sentirá que tem o bastante. Adore seu corpo, sua beleza, seu poder de sedução, e você sempre se achará feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá milhões de vezes antes de lamentarem de verdade sua morte. Adore o poder,
e acabará se achando fraco e amedrontado, e sentirá a necessidade de cada vez mais poder sobre os outros para anestesiar o seu próprio medo. Adore seu intelecto, enxergando-se como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Mas o que é mais insidioso nessas formas de adoração é que elas são inconscientes, são configurações padrão da nossa vida. Esse cara falou isso 3 anos depois, ele cometeu suicídio. E quando a gente olha para isso aqui, nós estamos revelando a face do Evangelho e do que Deus nos criou. E quando nós falamos que a nossa vida deve ser uma vida de adoração a Deus, é para que nenhuma dessas outras coisas ocupe na nossa vida o lugar que Deus deverá ocupar. E essa é a grande diferença quando você adora a Deus. Porque quando você adora a Deus, quando você escolhe servir a Deus, o que acontece é que Deus preenche você. Deus tem um poder de preencher as nossas vidas. Não de consumir as nossas vidas como as outras coisas, mas de trazer sentido para a nossa vida, de trazer alegria para a nossa vida, de trazer paz para a nossa vida, de trazer um complemento para a nossa alma, de modo que nós não nos sentimos vazios. E quanto mais você quer Deus, mais Ele sacia a gente, mais Ele nos abastece, mais Ele nos enche dEle, mais Ele nos capacita. Mas essa questão da escravidão espiritual é uma consequência do pecado. A segunda questão que o pecado trouxe, é a condenação. A condenação. Nós não apenas sofremos por causa do pecado, nós somos culpados, ou nos sentimos culpados por causa do pecado. Às vezes alguém pode dizer assim, olha, eu não sou lá muito religioso, mas eu procuro ser uma pessoa correta. Eu ando direitinho, faço tudo certo, sou uma pessoa de bem. Então eu não posso ter culpa. Vou dar um exemplozinho assim para dizer o que significa isso. Imagine que uma senhora sozinha crie o seu filho com muita necessidade, com muita dificuldade, e à medida que esse menino vai crescendo, ela fala, filho, você deve ser uma pessoa honesta, você deve ser uma pessoa correta, você deve andar direito, você não pode fazer as coisas erradas. E ela ensina esse menino vai crescendo, ele vai para a faculdade, ele se forma, e ele nunca esquece o que a sua mãe fez, e ele anda conforme a mamãe falou, ele é um cara honesto, ele é um cara de bem, um cara que não faz nada errado, mas aí ele se forma e ele vai embora de casa. E quando ele vai embora, ele nunca mais fala com a mãe dele. Não atende as ligações dela, não responde às cartas dela. Embora possa voltar e visitá-la, ele nunca visita a sua mãe. Embora ele fique sabendo que a sua mãe está doente, ele não se importa com isso, ele está longe dela. Mas ele é honesto. Ele é um cara que anda correto. O que você acha desse rapaz? Que nota você daria para ele? É assim que as pessoas vivem com relação a Deus. Eu ando direitinho, mas você não se importa com o teu Criador. Você não se relaciona com o Deus que fez tudo por você, com o Jesus que deu a vida por você, com o Jesus que tem o desejo de salvar você. Você não se importa com um Deus que serve você todos os dias. Essa é a grande questão, querido. Essa é a questão, porque você ser honesto e andar direitinho não vai resolver o seu problema. Porque Deus deseja ter relacionamentos com a gente. Você falaria desse carinha, olha, você é um cara direito, mas não está certo, você é um ingrato, cara. Tudo que a sua mãe fez por você, o mínimo que você podia fazer era ligar para ela, pelo menos. Tudo que você podia fazer era se importar com ela.
Era ver se ela está bem. Não é isso que você diria, sim ou não? Sim. Ó. E com Deus? A condenação, querida, é exatamente isso. Que Jesus veio ao mundo para ser a luz do mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. E aí, não tem jeito das coisas serem restauradas. Terceira pergunta: o que pode restaurar todas as coisas? Qual que é a resposta? Cristo. Cristo tem o poder de restaurar este mundo, queridos. E ele faz isso de 3 maneiras, que eu vou falar rapidamente. Primeiramente, ele fez através da sua encarnação. Como não existia ninguém capaz, não existia ninguém justo o suficiente para resolver o problema, Deus teve que entrar na história da humanidade. Aqui, na terra, não existia ninguém justo, suficiente, sem a marca do pecado, que pudesse fazer algo para salvar a humanidade. E o que acontece? Deus fala: eu mesmo vou fazer isso. E ele faz isso no Deus Filho. Jesus é o Deus Filho que se encarnou, que virou gente e veio morar aqui entre nós. E ele não tinha essa semente do pecado nele. Por isso, que nas Escrituras conta a história do seu nascimento, e o seu nascimento, ele não teve contato com o homem. Ele nasceu de uma virgem, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Porque se ele tivesse vindo de uma geração natural, ele carregaria, ele traria em si a semente do pecado. Mas quando Jesus nasce de uma virgem, ele não tem a semente do pecado. Mas não era só isso. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele viveu sem pecado. Ele não somente tinha a semente do pecado, mas ele viveu sem pecado. Ele não somente não tinha a semente do pecado, mas ele intencionalmente viveu sem pecar. Ninguém podia acusá-lo de pecado. Ele é o único que pode dizer: quem me acusa de pecado? Quando precisaram falar alguma coisa de erro, quando ele teve que ter testemunhas mentirosas. Jesus se encarnou, ele tomou o nosso lugar e veio aqui. Isso é evangelho. Segunda coisa que Jesus fez, segundo processo de Cristo para restaurar todas as coisas, foi a substituição. Foi a substituição. Por causa da nossa condenação. Irmãos, e Deus, ele é um juiz justo, um juiz correto, perfeito. E ele não podia simplesmente esquecer nossos pecados. Ele não podia simplesmente nos inocentar. Porque ele é o juiz. Mas e se eu me arrependesse? Ele não. Imagine imagina um bandido. Pensa um bandido aí, que você viu falar dele aí nesses jornais aí que tem. Isso, pensa. Terrível mesmo. Aí você acha, no mínimo, que esse cara devia ficar preso, não é isso? Preso, prisão perpétua, lá preso. Mas se você visse esse cara dizer assim: eu estou arrependido, gente. Me perdoa, eu estou arrependido. Falar: então solta ele. É isso que você ia dizer? Não, está arrependido, mas deixa ele preso aí. Imagine Deus. Você não esperaria isso de um juiz correto, de um juiz justo. De um bandido que matou um monte de gente, roubou, assaltou a mão armada e tantas coisas, chega lá para o juiz: doutor, excelência, estou arrependido do que eu fiz, doutor. Perdoa eu aí. Está arrependido mesmo, moço? Estou. Então tá bom. Vai embora. Quê? Como que o juiz pode fazer isso? Como que Deus poderia fazer isso? A nossa culpa tinha que ser paga, queridos. E a substituição é que Jesus tomou o nosso lugar. E ele viveu de forma perfeita. E no final de tudo isso, ele merecia bênçãos, ele merecia adoração, ele merecia recompensa. E nós vivemos errado. E nós merecíamos condenação, castigo eterno.
Mas ele recebeu no nosso lugar a condenação, ele recebeu no nosso lugar o juízo, foi aplicado sobre ele. E nós, quando cremos nele, quando nós o aceitamos, nós recebemos as bênçãos, nós recebemos a recompensa, nós recebemos a salvação. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. Deus não simplesmente ignorou os nossos pecados. Deus não simplesmente esqueceu os nossos pecados. Não, os nossos pecados, a nossa culpa, caiu sobre o inocente, sobre Jesus. Cristo restaura todas as coisas através da substituição. E finalmente, Ele restaura todas as coisas através de algo chamado restauração final. A primeira vez que Jesus veio, Ele veio em fraqueza, porque Ele veio como substituto do nosso. Ele veio em nosso lugar. Mas Ele vai vir outra vez. Só que não em fraqueza, ele vai vir em poder e grande glória, e ele vai vir para restaurar todas as coisas deste mundo, ele vai vir como o Senhor dos senhores, como o Rei dos reis, para reinar eternamente, e vai restaurar todas as coisas que existem aqui, tudo que está errado na natureza do ser humano, Jesus vai mudar tudo isso, ele vai limpar isso aqui, ele vai ajeitar isso aqui, Jesus vai dar jeito nisso aqui. É essa a esperança que nós temos. Quando alguém disser para você assim, esse mundo não tem jeito. Tem. Não só tem, como vai ter um jeito. Aliás, como já está tendo um jeito. E Jesus, querido, então, Ele não simplesmente nos salva hoje. Ele não simplesmente nos salva para nós vivermos aqui. Ele nos salva eternamente. E isso muda tudo. Eu vou falar uma coisa séria para você. Existem muitas coisas, muitas filosofias, muito tipo de coisas que pode mudar uma pessoa aqui na Terra. Existe. Hoje eu vi uma reportagem de uma menina que entrou em depressão profunda, uma ex-atleta, e ela tentou suicídio 2 vezes. E através do esporte, ela foi transformada, foi mudada. Ela encontrou um novo sentido para viver e tudo mais. Encontra. Existem muitas religiões que mudam as pessoas aqui na Terra, que mudam o jeito do cara ser. Esse dia um tempo atrás, o Fantástico mostrou uma reportagem de um grupo religioso que está fazendo um trabalho lá no Nordeste com prisioneiros, caras de alta periculosidade. E aí eles estão sendo transformados, estão sendo mudados. Mas o único caminho de salvação eterna é o que a Bíblia fala, é a cruz de Cristo, que traz salvação aqui e salvação no porvir, salvação para a eternidade. Essa é a grande diferença do Evangelho na restauração de todas as coisas. É que o sentido de Deus não é arrumar só a vida da pessoa aqui, ele era ruim e ficou bonzinho. Não, é nos salvar eternamente. É a salvação eterna, e só Jesus que pode restaurar todas as coisas. Ele não vai mudar só uma pessoa ou outra, Ele vai mudar o mundo. Amém? Finalmente, como eu posso ser restaurado? A resposta é pela fé. Pela fé. Jesus morreu pelos nossos pecados, a Bíblia diz. Ressuscitou ao 3º dia. Pela fé, os nossos pecados são perdoados. E nós podemos ter a certeza que nós viveremos para Deus sempre e eternamente. Que um dia, se nós morrermos, nós vamos ressuscitar e vamos viver eternamente. Que aqueles que já morreram em Cristo vão ressuscitar e vão viver eternamente. Isso nós cremos. Isso é uma crença que nós temos. Agora, o que significa essa fé para eu alcançar a salvação? Aí que pega um pouco com as pessoas. Porque muita gente diz assim, olha, eu estou indo lá na igreja, eu gosto de ouvir as pregações, tem um grupo que canta lá, é muito bonito aquilo, me dá até vontade de chorar, me faz um bem. Aí você fala assim, e por que você não aceita Cristo? Por que você não decide tornar um discípulo de Jesus, tornar um cristão? É que eu ainda
acho que falta uma revelação, acho que falta alguma coisa. E eu acho que ainda eu tenho que mudar algumas coisas da minha vida, para que depois eu possa, então, aceitar Jesus. Não. Não é o que você vai fazer. Não é o que você fez que te salva. Ter fé é só reconhecer isso. Ter fé é só entender isso, querido. Não, mas não tem que aparecer umas luzes. Não, não tem. Não tem que o meu coração disparar. Não tem. Você só tem que entender. A Bíblia fala claramente, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se você está aqui nessa noite, você não tomou uma decisão por Jesus, mas está dizendo assim, estou entendendo isso aí. Estou entendendo esse negócio aí de Jesus, morreu por mim. Beleza, cara. Você já tem fé para ser salvo. É isso aí que é fé para ser salvo. Porque se você tiver fé, o cara fala, não, peraí, eu quero ter fé. Não, mas acho que você não tem fé, não. Tá, eu não tenho, mas eu quero ter, o que eu faço para ter fé? Para ter fé, você tem que ter fé. Se você não tiver fé que você vai ter fé, você nunca vai ter fé. E o cara fica doido. Não, fé é só você entender isso, querido. Segundo lugar, ter fé. Não está se falando de tamanho de fé. E nem da qualidade da fé. Mas do objeto da sua fé. Porque as pessoas ficam comparando, né? Uau! Aquele cara tem uma fé. Jesus deu uma medida para a fé. Um grão de mostarda. Não sei se você conhece. Mas, gente, se eu tivesse um aqui, você não ia ver. Ela é menor do que a cabeça de um alfinete. Jesus falou assim, se a sua fé for como o grão de mostarda. É porque o grão de mostarda é pequenininho, mas nasce uma árvore. Não é isso que Jesus queria dizer. É que Jesus não estava trabalhando com tamanho de fé. Quando ele falou sobre tamanho de fé, foi uma mulher que foi atrás dele e disse, Jesus, tem misericórdia da minha filha, que ela está tremendamente demoniada. Aí Jesus nem ligou para a mulher. Aí a mulher foi gritando até, Jesus, tem misericórdia, Jesus, da minha filha está endemoniada. Aí Jesus parou a mulher, não dá. Eles tinham um ditado naquele tempo, que os judeus se consideravam os filhos, e quem não era judeu era considerado os cachorrinhos. E aí Jesus falou assim, eu estou dando pão para os filhos, não posso me preocupar agora para alimentar os cachorrinhos. Aí ela fala, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus falou assim, mulher, grande é a tua fé. Mas o que ela fez de fé? Se humilhar desse jeito é tamanho de fé? Porque, querido, não é isso que define a fé. E aí eu vou dar um exemplo para você entender melhor isso. Imagine duas pessoas que precisam fazer um voo. Um deles está tranquilo. Ele confia plenamente na aeronave e na tripulação. Ele não tem medo nenhum, sabe que vai chegar tranquilo lá do outro lado, e ele embarca sossegado. O outro também embarca, mas ele está morrendo de medo. Ele tem lá algumas desconfianças desse negócio de voar. Ele tem algumas desconfianças da tripulação, mas ele embarca do mesmo jeito. O avião decola, voa, desce no outro lugar, e os dois estão seguros do outro lado. O que fez o avião repousar seguro do outro lado? Foi a fé daquele cara que acreditava que o avião ia pousar? Foi a pouca fé do outro que estava com medo? Não, querido, o avião pousou do outro lado porque o piloto era capaz e porque o avião não tinha problema. Não foi a fé deles que fez o avião chegar lá. O que te salva não é a qualidade da tua fé, é o objeto da tua fé. É no que você crê. Foi por isso que Paulo falou assim, irmãos, olha, o evangelho que eu preguei para vocês é esse. E vocês vão ser salvos por ele. Os irmãos lá em Coríntios, queridos, se você ler toda a carta de Paulo, eles tinham um monte de problemas.
Eles tinham um monte de dúvidas, eles tinham um monte de questões. Mas Paulo falou assim, ó, se vocês crerem nesse evangelho, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, se você crer nisso, não mudar isso, você é salvo. Mesmo que você não seja um espetáculo, mesmo que muitas vezes você fique com algumas questões assim, rapaz, esse negócio de céu, esse negócio de salvo, isso é meio louco, eu não consigo crer, é uma dimensão muito grande para mim, não tem problema. Você só tem que crer nisso aqui, que Jesus é o avião, e ele vai chegar no outro lado. E você só tem que embarcar. Vai com medo, com medo. Com as pernas tremendo, com as pernas tremendo. Porque vai chegar. Porque não é o tamanho da tua fé que te salva. Não é a qualidade da tua fé que te salva. É o objeto da tua fé que te salva. E a sua fé, ela tem que estar em Jesus. É isso que Paulo escreveu para a igreja. Isto é o Evangelho. Eu sei que muitas pessoas aqui já ouviram muito isso. Já conhecem muito isso. Mas quando Paulo está escrevendo essa carta, eu releio o versículo 1, ele fala assim, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Se você já tinha ouvido, nessa noite o Espírito de Deus está lembrando para você o evangelho que já te foi pregado. Se você nunca tinha ouvido, hoje você está ouvindo esse evangelho que é capaz de salvar você. E se você ainda não se decidiu por esse evangelho, nessa noite há uma oportunidade para você decidir e escolher Jesus, o seu Salvador, como o seu Salvador. Porque por ele você vai ser salvo. E aliás, eu quero aproveitar esse exato momento para falar com você. Será que hoje essa palavra abriu seus olhos? Será que hoje você compreendeu o que é a salvação de Deus? O que é que você precisa fazer para ser salvo? Não é que você precisa ser transformado primeiro. Não é que você precisa mudar suas atitudes primeiro. É que você só precisa acreditar nisso e tomar uma decisão. Por quê? Porque qualquer coisa que você pensar que você deva fazer, você não está escolhendo Cristo para ser seu Salvador. Você está sendo o seu próprio Salvador. Quando você diz assim, eu vou me esforçar, eu vou fazer tudo para Cristo me amar, você está dizendo, eu sou o meu Salvador, e não Jesus é o meu Salvador. Reconhecer Jesus como Salvador é simplesmente dizer isso, Pai, não é por nada que eu tenha feito ou que eu vou fazer, porque eu sei que eu vou falhar, mas é pelo que o Senhor já fez por mim. E eu me rendo e confio totalmente em Ti. E quando nós fizemos isso, você é salvo. Ah, não é possível que seja assim. É assim. Mas está muito fácil. Não está, tá agora. Mas não foi fácil para Jesus. Não foi fácil para Jesus. Não foi fácil para Ele. Esse é o evangelho da graça, mas não foi de graça. Custou um alto preço. O Deus que virou gente, que foi até a morte de cruz, para nos salvar. Não é uma coisa simples, querido. Mas Ele fez isso, para tornar simples para a gente. E esse evangelho, Paulo falou, é uma loucura, é um negócio de doido. Porque é somente isso, basta você crer. Que bom que você esteve conosco, foi uma grande alegria e esse programa não teria sentido sem a sua participação, sem você estar para nos assistir. Antes de encerrarmos, quero orar por você, abençoando a sua vida, que nesse novo mês Deus possa derramar as suas ricas bênçãos sobre você, sobre a sua família. Pai, em nome de Jesus,
Nós oramos sobre esse ouvinte querido que está participando, ouvindo esse programa, que a tua bênção gloriosa seja sobre a vida dele, sobre a família, sobre os negócios, que o Senhor em Cristo possa abençoá-lo grandemente, trazendo prosperidade, trazendo saúde, trazendo a tua paz, derramando as suas bênçãos. Nós oramos em nome de Jesus, para teu louvor. Amém. Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau.